Existem momentos na vida em que tudo parece tentar nos desumanizar. A dor se acumula, as perdas se sucedem, as injustiças cansam, e o mundo começa a exigir de você uma adaptação fria, dura, quase mecânica. É nesses momentos que muitos endurecem o coração, perdem a sensibilidade, se tornam cínicos, reativos, vazios. Mas permanecer humano em tempos difíceis é uma das formas mais altas de resistência que existem. E poucos compreenderam isso tão profundamente quanto Viktor Frankl. Quando a vida aperta, o instinto é sobreviver a qualquer custo. Fechar-se, desligar-se, anestesiar sentimentos. Mas Viktor Frankl ensinava algo que vai na contramão desse impulso. É justamente quando tudo desmorona que o homem revela quem ele realmente é. Não pelas circunstâncias que enfrenta, mas pelas escolhas internas que faz diante delas. A dificuldade não cria o caráter, ela o revela. Tempos difíceis expõem fragilidades, mas também expõem valores. Eles arrancam máscaras, reduzem distrações e colocam você frente a frente com o essencial. O problema é que a maioria foge desse encontro. Corre para o barulho, para o excesso, para a comparação, para qualquer coisa que evite o silêncio. Mas o silêncio, embora desconfortável, é onde a humanidade se preserva, porque é ali que você escolhe não se tornar aquilo que o sofrimento tenta impor. Viktor Frankl acreditava que mesmo quando tudo é tirado de um homem, ainda resta algo que ninguém pode arrancar: a capacidade de escolher sua atitude. Essa escolha parece pequena, mas é gigantesca. Ela define se você será consumido pelo ódio ou sustentado pelo sentido, se você se tornará amargo ou profundo, se a dor vai te embrutecer ou te refinar. O sofrimento não destrói automaticamente. Ele oferece uma bifurcação silenciosa, e cada um escolhe para onde ir. Em tempos difíceis, o mundo te empurra para a desumanização de formas sutis. Normaliza a indiferença, justifica a grosseria, premia a frieza, ensina que sentir é fraqueza, que compaixão é ingenuidade, que gentileza é perda de tempo. Mas Viktor Frankl via nisso um perigo silencioso. Quando o homem deixa de se importar, ele não se protege, ele se perde. Porque a humanidade não é um luxo dos tempos bons, é uma âncora nos tempos ruins. Permanecer humano não significa negar a dor. Não significa sorrir enquanto sangra. Significa não permitir que a dor dite seus valores. Significa sofrer sem se tornar cruel. Significa atravessar o caos sem abandonar a dignidade. Viktor Frankl observou que aqueles que conseguiam preservar pequenos gestos de humanidade, um olhar, uma palavra, um cuidado mínimo, eram os que mantinham a alma viva, mesmo quando tudo parecia perdido. O sofrimento testa mais do que a resistência do corpo. Ele testa o sentido da vida. Quando o sofrimento não encontra sentido, ele vira desespero. Mas quando encontra, ele se transforma em força silenciosa. Não uma força barulhenta, exibida, mas uma firmeza interior que sustenta. Viktor Frankl dizia que o homem que sabe por que vive é capaz de suportar quase qualquer como. E esse porquê não vem pronto. Ele é construído, escolhido, assumido. Tempos difíceis também revelam como lidamos com o outro. A dor pode nos tornar mais egoístas ou mais atentos. Pode nos fechar ou nos conectar. Pode nos endurecer ou nos humanizar. Permanecer humano é lembrar que o outro também está lutando, mesmo quando não demonstra. É resistir à tentação de reduzir pessoas a obstáculos, números ou ameaças. É enxergar a humanidade mesmo quando o ambiente incentiva o contrário. O mundo moderno vive uma crise silenciosa de sentido. As pessoas estão cansadas, mas não sabem por quê. Estão ansiosas, mas não sabem o que perderam. Estão irritadas, mas não sabem contra quem. Viktor Frankl entendia que quando a vida perde significado, o homem tenta preencher o vazio com distrações, controle ou poder. Mas nada disso sustenta por muito tempo. Só o sentido sustenta. Só aquilo que conecta o sofrimento a algo maior. Permanecer humano é também aceitar limites. Aceitar que você não controla tudo. Que nem toda dor terá explicação imediata. Que nem toda injustiça será corrigida agora. Mas mesmo dentro dessas limitações, você ainda pode escolher ser íntegro. Ainda pode escolher não mentir para si mesmo. Ainda pode escolher não se tornar aquilo que você condena. Essa escolha, repetida diariamente,
constrói uma força que não depende de circunstâncias. Viktor Frankl via a humanidade como uma responsabilidade. Não algo automático, mas algo que precisa ser defendido. Em tempos difíceis, é fácil justificar atitudes que, em tempos normais, você jamais aceitaria. É fácil dizer, todo mundo faz. Não tinha outra opção. O mundo é assim. Mas a pergunta silenciosa permanece. Isso te aproxima ou te afasta da pessoa que você quer ser? Porque no fim, o sofrimento passa, mas o caráter fica. Talvez hoje você esteja atravessando um período pesado. Cansaço acumulado, decepções, perdas. Um sentimento de que tudo exige demais e devolve de menos. E a tentação é endurecer, fechar-se, parar de sentir. Mas escute isso com atenção. Endurecer não é força, é defesa. E toda defesa constante cobra um preço alto demais. Permanecer humano é mais difícil, mas é mais sustentável. Porque mantém a alma inteira. A humanidade não se manifesta apenas em grandes gestos. Ela vive nos detalhes. Na forma como você fala quando está cansado. Na forma como trata quem não pode te oferecer nada. Na forma como reage quando ninguém está olhando. Viktor Frankl acreditava que esses pequenos atos silenciosos eram o que mantinha o homem vivo por dentro. Não no sentido biológico, mas no sentido existencial. Em tempos difíceis, você não precisa se tornar herói. Precisa apenas não se perder, não abandonar seus valores. Não negociar sua dignidade por alívio imediato. Não permitir que a dor te transforme em alguém que você não reconhece. Permanecer humano é um ato de resistência diária, um não silencioso à brutalidade, um sim firme à consciência. E talvez o mundo nunca aplauda isso, talvez ninguém perceba, talvez pareça invisível. Mas Viktor Frankl ensinava que o verdadeiro valor de uma vida não está no que ela exibe, mas no que ela sustenta quando tudo aperta. A forma como você atravessa a dor diz mais sobre você do que qualquer discurso. E essa travessia, quando feita com humanidade, transforma não apenas você, mas o ambiente ao seu redor. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você ainda resiste, ainda sente, ainda busca sentido, ainda não se rendeu ao cinismo. E isso é força. Não a força que domina, mas a que permanece. Não a que grita, mas a que sustenta. Em tempos difíceis, permanecer humano é uma escolha diária. E cada dia que você escolhe isso, você vence algo que muitos perderam sem perceber. Agora, se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu escolho permanecer humano. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está atravessando um tempo difícil. Porque lembrar o que nos torna humanos é, hoje, um dos maiores atos de coragem que existem.